você abrisse comigo a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 6. Eu vou avisar você que está trovejando, se por um acaso houver alguma queda de luz, não se assuste. Eu desço, prego sem microfone, tudo bem, né? Alguém vai me emprestar um celular ali na hora, para mim ler o texto, e aí dá tudo certo, tá bom? Nós não podemos ficar sem Cristo, né? Que é a luz deste mundo. Amém? Apocalipse 3, 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podemos assentar. Nós estamos vivendo dias em que Pedro até relata sobre isso, falando que muitas pessoas dizem assim que o Senhor está tardando para voltar, né? E aí Pedro ressalva dizendo que essa suposta demora é para que alguns não se percam. E para nós que somos crentes, a nossa alegria e viva esperança está em nosso arrebatamento, não é mesmo? Não é? E isso para nós é muito importante, nós estarmos certos e convictos disso, que nós somos salvos. E essa salvação é algo que é imprescindível o valor dela. Mas eu quero conversar com você nesta noite sobre a igreja de Sardes. Sardes era a capital da Lídia e a principal cidade da Ásia Menor. E era uma igreja ela era uma igreja muito abençoada. A cidade era muito boa, ela ficava ao sopé da montanha. E era uma cidade muito boa. E era uma igreja também que tinha tudo para dar certo. E eu quero falar sobre Sardes nesta noite, sobre essa igreja. Essa igreja que recebe uma investigação particular do Senhor Jesus e recebe uma oportunidade muito grande. E é tão bom quando nós recebemos oportunidade do Senhor, né? E nós vamos analisar hoje o que Sardes tem de reprovado. Sardes é uma igreja que não tem nada aprovado nela. Mais ou menos igual a igreja desse contexto nosso aqui, sabe? Poucas coisas estão aprovadas. Não digo a nossa, esse é príncipe, eu digo a igreja em geral. Claro que tem muito a ver, porque salva alguns, né? Sempre, graças a Deus, salva alguns. E você tem visto muito disparate, você tem visto muita conversação, muita heresia, muita apologia sobre várias situações. E o Senhor começa em Sardes, no capítulo 3, versículo 1, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes, o responsável, escreve. O Senhor Jesus escrevendo, mandando João escrever, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Jesus se denomina, no início dessa exortação a Sardes, ele diz assim: eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, eu estou dizendo para vocês que eu sou aquele que posso ajudar vocês. Porque se você observar, Sardes era uma igreja que estava morta. Aí o Senhor Jesus diz assim: eu sou aquele que tem os 7 Espíritos. Não que Deus tem 7 Espíritos. É a perfeição espiritual que Deus tem para que eu e você, para que nós consigamos chegar, enfrentar e batalhar. Fica aberto aí em Apocalipse, vá comigo em Isaías 11, 2. Quero ler um texto com você. Isaías 11, 2. O reino do Messias é pacífico e próspero. Isaías 11, 2 diz assim, ó. Abriu? Porque, deixa eu esperar que está o barulhinho das folhas. Amém? Porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Em Cristo reuniu
toda a plenitude espiritual, para que eu, você ou todos nós possamos alcançar graça diante de Deus. Então, o que o Senhor Jesus estava falando para a igreja de Sardes? Olha, eu tenho o espírito de sabedoria. Eu posso dar a vocês sabedoria para vocês se livrarem dessa situação. E ele está dizendo tanto para mim quanto para você: olha, eu tenho sabedoria para vocês se livrarem da situação que vocês estão vivendo. Quantos de nós temos valorizado a sabedoria? Poder fazer aquilo que se sabe. Aí ele diz assim, também o espírito de entendimento. Jesus dizia: eu tenho entendimento suficiente para que vocês enxerguem, analisem e se coloquem dentro de uma situação que dá para entender. Entendeu a situação que você está vivendo? Entendi. Era isso que Sardes precisava. Entender o que Cristo ia falar a ela e entender a situação que estava vivendo. Porque às vezes a sua vida é tão cheia de problema, é tão cheia de aflição, que você nem entende a qualidade de vida que você está vivendo. Aí ele continua dizendo assim, ó, e o espírito de conselho. Ou seja, ouça de mim o conselho que vocês precisam para que vocês possam sair dessa situação. E depois, e de fortaleza. Eu sou aquele que posso fortalecer vocês para que vocês possam ser salvos da morte, da frieza, possam ser salvos do equívoco. Aí ele diz assim, o espírito de conhecimento. Eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e eu posso dar a vocês conhecimento necessário para que a ignorância não possa continuar matando a vida espiritual de vocês. A igreja de Sardes estava morta espiritualmente, como muitos crentes têm estado. Ela era uma igreja religiosa, era uma igreja que tinha uma fama de obras, de virtudes, mas o Senhor Jesus, fazendo uma investigação em Sardes, ele anuncia a Sardes que era uma igreja morta. Você sabe a diferença do morto e do vivo? A igreja de Sardes era uma igreja morta, porque tudo que ela fazia era em nome da religião. Ela não tinha espírito, ela não tinha vigor, ela não tinha uma chama acesa. Tudo era mecanicamente. E ele continua dizendo assim, e o espírito de temor do Senhor. Ou seja, vocês estão sem temor. Por que Jesus, volte comigo em Apocalipse 3. Por que o Senhor Jesus diz que Sardes estava sem temor? Porque eles estavam vivendo naturalmente, continuando a pregar, continuando a ficar nos cultos, continuando a orar, continuando a cumprir os compromissos religiosos, pouco se importando com a verdade. Qual é a sua verdade? Você tem uma vida espiritual viva ou ela está morta? As obras e virtudes do Espírito Santo de Deus têm podido estar sendo praticadas em você? As verdadeiras obras do Espírito Santo. As verdadeiras obras do Evangelho. Você tem podido amar, perdoar. Você tem podido praticar esta palavra. Você tem podido fazer aquilo que está escrito nesta palavra. Isso é um espírito vivificante. Como eu posso ter nas mãos esta palavra e estar aquém deste evangelho, como Sardes estava? Aí no capítulo 3, o Senhor Jesus, eu também sou aquele que tem as 7 estrelas. Ou seja, eu sou o dono de todas as igrejas. 7 estrelas eram os anjos das igrejas. Os castiçais eram as igrejas. E eu sou o dono de toda a liderança da igreja. Por isso eu estou falando com autoridade de quem tem. Jesus estava dizendo, eu tenho autoridade para falar para vocês sobre o que vocês estão errando. Queria dizer uma coisa para você. Qual foi a última vez que você chegou diante do Senhor Jesus e ouviu dele uma repreensão e disse, não, peraí, o Senhor Jesus está bravo comigo. Ele está bravo comigo. Quando ele disse assim para Pedro, depois daquela nota fora de Pedro, sai para lá, Satanás. Sai.
Ele disse de uma maneira calma, não. Quando é que eu e você trememos por recebermos dele uma repreensão? Ele diz, eu sou a autoridade. Eu sou aquele que tem as 7 estrelas. As 7 estrelas, ele explicando para João, são 7 anjos da igreja. Ou seja, eu mando em vocês, muito mais do que o pastor, muito mais que a liderança, muito mais que qualquer anjo. Eu mando em vocês. Ele estava dizendo, vocês que estão contentes, porque estão agradando a liderança de vocês, porque estão aprovados diante dos olhos dos vossos pastores, isso é errado. Ele diz, eu tenho 7 Espíritos de Deus, e eu tenho as 7 estrelas, eu sou o dono da autoridade eclesiástica. Por quê? Porque muitas pessoas que frequentam a igreja estão contentes porque o pastor os aprova. E aí? O Senhor Jesus assim, eu sou aquele que possui as 7 estrelas, a liderança perfeita. Eu sou aquele que vocês têm que reportar a mim, agradar a mim, servir a mim. Vocês precisam. Quanta gente está dentro da igreja porque é amiguinho do pastor, porque é coleguinha, porque já está no cargo há 30 anos e acha que Deus está contente com ele porque ele passou na especulação de aprovação do pastor e está sendo reprovado pelo bispo e supremo pastor da alma. E aí? Ele diz à igreja de Sardes, e às vezes nem é o pastor que te aprova, né? Às vezes é você mesmo que bate lá o carimbo dizendo, estou aprovado. Mas aprovado, quem somos nós para nos aprovar? Quem somos nós? Hein? Todos nós temos que olhar para essa escritura e buscarmos cumprir a palavra, e buscarmos a aprovação da palavra. Vou ler para você de novo, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, a espiritualidade que vocês precisam para sair da morte. Seguinte, as 7 estrelas, eu sou aquele que tem autoridade sobre a autoridade dos pastores. Tem gente que vai de mão dada para o inferno junto com o pastor dele. Aí ele diz assim, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. A primeira abordagem do Senhor Jesus na igreja de Sardes, ele diz assim, eu conheço o que você faz. Eu sei tudo sobre você. E uma das coisas que eu quero que você entenda, ele diz, que você faz coisas como aqueles que estão vivendo, mas você está morta, a igreja de Sardes. Vocês trabalham como vivos, vocês têm aparência de crentes, vocês têm aparência de espiritual, tudo aparência, mas vocês estão mortos. Você vai descobrir qual era a razão da morte de Sardes. Aí ele continua dizendo assim no versículo 2, ele dá o primeiro aviso. Primeira razão que a igreja de Sardes morreu foi a falta de vigilância. Você é vigilante? Jesus deixa bem enfático que nós temos que ser vigilantes. Nós temos que olhar o tempo que estamos vivendo, nós temos que olhar a qualidade de vida que nós estamos vivendo, nós temos que analisar o tipo de oração que estamos fazendo, o quanto da palavra nós temos absorvido, nós temos que analisar e observar e examinarmos. Nós temos que olhar do jeito que eu estou fazendo, coincide, está de acordo, eu posso dizer que eu estou sendo aprovado. A primeira abordagem do Senhor Jesus, ele diz assim, vocês estão de olhos fechados, ser vigilante, abra os olhos para enxergar. Por que algumas pessoas perdem a vigilância? Porque elas começam a olhar para questões que não são importantes. Coisinhas pequenas, coisinhas apequenadas, coisinhas ínfimas. E tirem os olhos daquilo que é grandioso, a volta do Senhor Jesus. Eu preciso estar pronto para essa volta. Eu preciso estar pronto. Eu preciso estar preparado. Então Sardes começa a praticar coisas boas,
e começa a garantir-se por conta de suas obras. Não sei, quem sabe eles reformavam a casa do irmão, quem sabe eles doavam cesta básica, quem sabe, não sei. Não que isso seja ruim, é bom, se você quiser fazer, faz. O Senhor Jesus olha para Sardes e diz assim: vocês trabalham, mas estão mortos. Não tem vida em vocês. Nada que vocês fazem chegam até mim. Nada. Você já imaginou um diácono trabalhar 30 anos dentro de uma igreja e ter um serviço morto? Uma professora de departamento infantil faz aquilo por obrigação. Outra pessoa faz, e outro faz, e outro faz, sem vida, sem inspiração, sem vigor. Qual é a principal obra que o Senhor Jesus quer de mim e de você? Qual é, você sabe? Então diga para o seu irmão. Diga para ele: escapa-te por tua vida. Olha as cartas de Paulo, falando sobre as profecias dos dias de hoje. A principal obra que Deus quer de mim agora, neste momento, é que eu escape pela minha vida, em uma geração que já está pervertida, em uma igreja que já está contaminada. Essa é a obra que o Senhor espera de mim. Que eu não busque religião, que eu busque salvação, que eu busque o meu nome escrito no livro da vida garantido, sem o risco de ser riscado. Eu não posso correr o risco de ter o meu nome riscado do livro da vida. E Sardes estava seriamente dentro deste critério. Por quê? Porque começa bem e não termina bem. Paulo dizia isso várias vezes. Vocês precisam ter o mesmo vigor de antes. Vocês precisam ter a mesma dedicação do começo ao fim. Tem gente que quando se converteu, ele era dedicado, ele tinha afinco, ele é igual um museu, só vive de obras mortas. Em memorial hoje, estão totalmente paralisados. Por quê? Porque o sistema da igreja eclesiástica. Por quê? Porque você está frio. Porque não existe um envolvimento da sua parte que esteja à altura. Essa é a pura verdade. Por quê? Porque um cristão verdadeiramente autêntico, ninguém e nada serve de barreira para ele, a não ser os próprios laços, a não ser o próprio pecado, a não ser o próprio embaraço, porque nós não vamos ser e comparecer diante dele em comitiva. Tipo, esse aqui me embaraçou, então eu não dei aula. Esse aqui me embaraçou e eu não dei testemunho. Esse me desvalorizou. Você só e eu só. Então, se eu não for responsável agora, eu vou ser quando? Se eu não assumir agora, eu vou assumir quando? Ele continua dizendo: ser vigilante. Ser vigilante. Confirma os restantes que estavam para morrer. Analisa no meio de vocês as pessoas que estão quase morrendo. Fortaleça eles, confirma-os, ajuda-os, socorra-os. O Senhor Jesus estava dizendo que na igreja de Sardes, algumas pessoas estavam dando os últimos suspiros na sua vida espiritual. E o Senhor Jesus faz uma ressalva, dizendo: se vocês não ajudarem, ficará feio para o lado de vocês. Existem algumas pessoas no meio de vocês que estão quase morrendo. Não morreram ainda espiritualmente, mas estão quase morrendo. Socorre-as. Qual é o socorro que deve se dar a uma pessoa que está quase morrendo espiritualmente? Ele diz: confirma, fortaleça, fortifica. O que é que fortifica uma pessoa? Diga para o seu irmão. Tomar cafezinho na casa dele? O que faltava na igreja de Sardes? Palavra. Faltava na igreja de Sardes palavra.
É isso que faltava na igreja de Sardes. Uma igreja que tinha uma comunhão perfeita. Se reunia para festejar, se reunia para cantar, mas não se reunia para estudar a palavra, para ouvir a palavra. Confirma aqueles que estão quase morrendo. Ou seja, dê a eles sustento, fortaleça-os pela palavra. É a palavra que vai salvar alguns que estão quase à morte. Eu quero que você fique aí em Apocalipse, vá comigo em Mateus, quero ler esse versículo com você. Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus diz assim, versículo 11. O Senhor Jesus conhece as tuas obras. Esse texto de Mateus 24, se você ler ele, você percebe que é o último, as últimas estações do tempo, e você percebe que grande parte dessas coisas, você pode dizer glória a Deus, estão acontecendo no mundo, tá? Estão acontecendo no mundo. Perseguições, prisões, estão acontecendo no mundo. E ele diz assim em Mateus 24, 11, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor de Sardes se esfriou, estava sendo reprovada. Alguns estavam morrendo. Não tem como você estar vivo espiritualmente se o seu amor por Cristo se esfriou. Se a sua comunhão com Ele se tornar a religião. Acabou. Você tem que amá-lo. Amá-lo com paixão. Amá-lo com dedicação. Amá-lo com vida. Dedicar-se a Ele. Aplicar a sua vida a Ele. Buscá-lo. Interessar-se por Ele. Isto é evangelho. Isto é evangelho. Aí o Senhor Jesus ainda diz assim, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Diga glória a Deus. No versículo 36, o Senhor Jesus diz assim, vigia, ser vigilante. Mateus 24, 36, mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como já foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, enfim, viviam a vida deles. E até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio, os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso, o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Então eu e você temos que estar apercebidos, porque pode ser agora, pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã. Pastora, eu escuto isso faz muito tempo. Tudo bem. Se fosse uma coisa que você estava escutando, que fosse uma coisa irrelevante, mas é determinante, então você tem que escutar mesmo, né? É só uma vez, é determinante. Se não houver de sua parte vigilância, é determinante. Não vai existir segunda chance, nem para mim, nem para você. Por isso a vigilância, volta comigo em Apocalipse 3, a vigilância é imprescindível tanto para mim quanto para você. Jesus vai voltar, e antes de voltar, Ele nos exorta, Ele nos repreende, e Ele está dando a Sardes uma chance. Assim como dá para mim e dá para você. Como está a sua vida espiritual? A vida espiritual de Sardes estava uma lástima. Estava de uma maneira miserável. Eles tinham o nome de uma igreja famosa, de uma igreja cheia, de uma igreja rica. E Jesus diz, vocês estão mortos. Não existe vida, não existe cheiro de sacrifício, não existe cheiro de morte do eu, não existe cheiro de abnegação, cheiro de renúncia, cheiro de perdão, cheiro de graça, cheiro de amor, cheiro de dedicação, não existe cheiro de nada, vocês estão mortos. E ele continua dizendo, ser vigilante e confirme os restantes que estavam para morrer.
Sabia que tem muita gente morrendo dentro das igrejas? Por falta de palavra. Só a palavra dá condições de nos alimentarmos, de continuarmos vivos. Só a palavra de Deus. Por isso eu vou dizer uma coisa para você. Ame essa palavra. Busque essa palavra. Obedeça essa palavra. Siga essa palavra. Leia essa palavra. Honre essa palavra. Dedique a essa palavra. É o melhor bem que você pode fazer para a sua vida. Ele diz assim: não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Tudo que você está fazendo está cheio de defeitos. Jesus não disse que Sardes não estava fazendo nada. Pelo contrário, a primeira ressalva é sobre as obras de Sardes. Sardes era uma igreja de muitas obras. Assim como às vezes eu e você fazemos muitas coisas. Só que a questão não é fazer. A questão é fazer direito. A questão não é amar. Mas é amar como Cristo te amou. A questão não é perdoar. É perdoar como Deus te perdoou. A questão não é simplesmente afastar-se do mal. A questão é morrer para o eu e arrancar o mal de dentro da sua carne. A questão é fazer do jeito que tem que ser feito. Esse jeito é o jeito perfeito. O Senhor Jesus diz: eu olhei para as obras que vocês fazem e julguei, e as obras de vocês não são perfeitas, ou seja, não são como deveria. Jesus olha para as nossas vidas, e para alguns de nós, Ele diz assim, eu olhei para a sua vida. Tá, e você tem vivido, feito algumas coisas, só que as coisas que você tem feito não têm agradado a Deus, porque não tem sido do jeito que tem que ser feita. Você já imaginou? É isso que Ele está dizendo para mim e para você, para nos salvar. Pode ser melhor, pode ser mais ou não pode? Pode ser mais ou não pode? Não pode ser mais oração? Não pode ser mais jejum? Não pode ser mais dedicação? Não pode ser mais compromisso, mais seriedade? Não pode ser mais amor? Pode ser mais ou não pode? E por que nós não fazemos mais? Porque o nosso envolvimento com a vida, com o mundo, com o eu, com Satanás, com o inferno, com a aliança com as trevas, tem sido maior que o nosso envolvimento com o céu. Pode ser mais ou não pode? Pode. Essa permissividade satânica que tem impregnado sobre os crentes. Tem uma coisa que eu abomino. É crente de porteira larga, tudo pode para ele. É normal. Se tem uma das coisas que me tira do sério é isso. Porque se a porta do céu é estreita, a minha visão tem que ser focada. Beber uma cervejinha, isso aí não tem nada. Dar uma olhadinha, isso aí não tem nada. Ir para o inferno também, se você for, para mim não tem nada. Se você pensa assim, para mim também não tem nada. E aí? Crente que bebe vinho, crente que bebe cerveja, crente que cobiça. E ele diz que é crente. Ele tem uma aparência de crente, uma aparência. Você vê ele de domingo na igreja, camisa de manga comprida, cabelo penteado e tal. E aí o Senhor diz assim: as suas obras não são perfeitas. Você pode usar a sua camisa de domingo, que ela se soltar, ela vem sozinha para a igreja. Você pode usar o seu uniforme. Você pode ter cara de crente. Você pode falar igual crente. Mas você não vive. Você não tem sido perfeito diante de mim. Isso é salvação. A questão é: você vai para um purgatório, então continua do jeito que você está. Você acredita em purgatório? Que você fica expurgando. Até. Você acredita? Então continua do jeito que está. Só que você está indo para o céu. E no céu, se você se lembra daquele dia que eu até preguei uma parábola aqui, que o Senhor Jesus, o Senhor Deus passa e olha e diz: moço, amigo, você não está vestido adequado. Choro, pranto, ranger de dente, inferno. Até na última hora averiguação. Não vai passar um fio de cabelo. Não vai passar nada. Porque é o céu. Nós não estamos pregando um Eldorado. Não, nós estamos pregando o céu. Nós estamos falando do céu. Jesus é menos importante para algumas pessoas
do que uma latinha de cerveja. Sabia disso? Jesus é mais importante para algumas pessoas que os olhos, que a cobiça. Jesus é menos importante para algumas pessoas do que a cobiça. E para algumas ele é mais. Ele é mais importante que o prazer, ele é mais importante que a vida. A igreja de Sardes, ela foi olhada e foi reprovada. Jesus vê tudo. Ele vê, por exemplo, quando o irmão entra naqueles sites pornográficos. É ou não é? É. Ele vê tudo. E uma das coisas boas que nós não compreendemos, eu particularmente, você acredita também não, são as oportunidades que Deus dá, não é? Deus é um Deus tão misericordioso. E Ele está dando essa oportunidade para você, prostituta, adúltero, beberrão. É. Tem crente que, pasmem vocês, isso aí não estou falando aleatoriamente não, é conhecimento de causa. Ele diz que é crente, mas ele pode fumar maconha. Aí o bebedor de cerveja diz assim, é ou não é? É. O vício do maconheiro é mais do que a cervejinha dele. Hipócrita. É ou não é? Hã? É ou não é? A igreja de Sardes estava recebendo do Senhor Jesus uma exortação enquanto havia tempo. Enquanto havia tempo. Tem gente no meio de vocês que estão quase morrendo, porque vocês com os vossos pecados, com os vossos deslizes, estão sufocando a vida espiritual dessas pessoas. Você sabia que se tiver um irmãozinho aqui na igreja e ver você que se diz crentão com uma coisa ruim no carrinho do mercado, ele pode ficar escandalizado. E a Bíblia diz, ai daquele que escandalizar um dos meus pequeninos. É ou não é? É. Mas o que você faz? Nada. Hã? Não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Diga glória a Deus. Diga para o seu irmão aí, quantas coisas boas você tem recebido de Deus? Diga aí algumas coisas. Graça, fé, bênção, amor, uma boa família, resposta de oração, perdão, salvação. O Senhor Jesus diz assim, vocês não têm nem um pouco de gratidão. Vocês não conseguem reconhecer que eu tenho abençoado vocês. Nem por aí vocês conseguem ter um padrão adequado, ter uma vida adequada, praticar coisas adequadas. Nem dessa maneira. Aí ele ainda diz assim, olha o que vocês têm recebido e ouvido. Atenta para aquilo que vocês têm ouvido. Diz assim, ó. Do que tens recebido e ouvido. O evangelho está escrito. Está escrito, está escrito. O pastor deixou. Quem que é o pastor? Hein? Vou chegar aqui para vocês, vou falar, irmãos, a partir de hoje, cu de Jó vaiado. Nós vamos fazer uma discoteca aqui dentro. Quem sou eu para poder corromper a sua vida? Aí você vai na minha onda. Se eu vou para o inferno, você vai junto comigo. Só se você for muito burro. Peraí, irmãos. O que nós precisamos entender? Que eu não tenho 2, 3 almas, meia dúzia, uma dúzia. Eu tenho uma só. Uma só. E ninguém pode mexer na salvação da minha alma. Ele diz, olha o que vocês têm recebido e ouvido. Ou seja, atenta para aquilo que vocês têm ouvido. A palavra, a escritura, vocês têm ouvido. É o suficiente, ele diz. É aquilo que vocês precisam. E ele diz, e guarda-o. Coloca dentro do coração. Deixa entrar lá dentro. Deixa estar nas entranhas. Aí diz assim, e usa isso para arrepender.
Olha a chance de arrependimento. Você tem que arrepender alguma coisa nessa noite? Mas de verdade, né? Aquele que arrepende, abandona. Aquele que arrepende, deixa para lá. Aquele que arrepende, ele esquece. Jesus estava dando uma chance para Sardes de arrependimento. O que você tem feito que não tem agradado a Deus? Quantos jovens, né? Falando dos jovens viciados em filmes pornográficos. Não é verdade? Viciados em filme pornográfico. Espíritos de prostituição. Quantas coisas a se arrepender, não é verdade? Quanta situação maligna, que tempo difícil é esse? Que tempo difícil é esse que nós estamos vivendo? Onde os jovens têm acesso, em fração de segundos, à prostituição, à promiscuidade, a tudo. Onde os homens casados, até as mulheres, onde as pessoas gastam horas diante de um aparelhinho pequenininho assim, ó, e disso pode ver o mundo inteiro, estar em contato com muita gente, e não está em contato, em comunhão com a única pessoa que importa da vida dele. Queria te fazer uma pergunta: quanto tempo você gasta nesse negócio de WhatsApp, nesse negócio de rir, de vídeo, assistir vídeo? Quanto tempo você gasta? Não seria justo, pelo menos, vamos falar assim, que você dedicasse pelo menos o mesmo tempo em oração, em comunhão e leitura da palavra? Assim, pelo menos, estou falando para você priorizar a oração, não. Nem priorizar a comunhão com Deus, nem isso que eu estou falando, né? Nem quero tanto. Para você ser justo, o tempo que você gasta vendo vídeo, sabendo da vida dos outros, e negócio de WhatsApp, conversando e tal, se você gastasse o mesmo tempo, dissesse, hoje eu fiquei 40 minutos, vou ficar 40 minutos de joelho. É ou não é? E aí? E aí? Você não percebe que alguns de vocês estão trocando a comunhão com Deus com a comunhão com esse universo aí? Você não enxerga isso? Jesus fala com Sardes para ver se Sardes enxergava e não perdia o nome no livro da vida. Sardes estava seriamente correndo o risco de ser riscada. Será que você está correndo o risco de ser riscado também? Suas obras não são perfeitas, você não se interessa pelo evangelho, não se interessa pela oração, não se interessa pela comunhão. O Senhor olha para a sua vida não é perfeita, é tudo de qualquer maneira, é tudo mais ou menos, tudo é mais importante que Deus, tudo é mais importante que o culto, tudo é mais importante que tudo. Assim era Sardes. Ele diz assim, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Não está falando aqui da volta dele, não. Ele está falando aqui, eu vou vir até você e vou colocar o juízo. Porque a volta de Cristo como um ladrão vai ser para todos. Surpresa, de repente, de noite ou de dia, não sabemos. E se não vigiares, você vai ter uma surpresa. Surpresa boa, péssima. Jesus é uma surpresa boa ou péssima? Boa ou péssima? Boa ou péssima? Diga para o seu irmão. Depende, pastor. Se ele chegar e pegar na hora que eu estou lá com o vídeo, cobiçando as nádegas da irmã, ou então cobiçando a mulher na rua, ou num vídeo pornográfico, ou com a cervejinha na mão, é péssima a chegada dele. Mas a hora que, se ele chegar numa hora que eu estou uniformizado de crente, tem que mais ou menos. Tem uniforme de crente. Tem, parece crente, mas não é. Ele veste o uniforme de crente no domingo, estou vestido. Na segunda ele arranca. Nossa, você está até me sufocando já. É ou não é? Ele diz, eu virei de repente, farei uma surpresa para você.
Cristo, a presença dele na minha vida pode ser na sua qualquer hora, qualquer momento, ou ele tem que marcar a visita. Você já viu aquela pessoa que você tem que marcar a visita? Porque se você não marcar, você pega a casa, você pega... Jesus não marca a visita, ele está dizendo, eu vou chegar de surpresa. Porque você não vigia, eu vou chegar de surpresa. Se você não vigiar, não arrepender, não guardar, não atentar para aquilo que tem recebido e ouvido, eu vou chegar de surpresa para você. E aí? E aí nós vamos ver como é que nós vamos ficar. Jesus é bem-vindo na sua vida a qualquer hora? Amém? Qualquer hora e qualquer momento. Glória a Deus. Aí ele continua dizendo assim, mas também tem em Sardes, você pode dizer aleluia. Um aleluia bem forte. Aleluia. Oh, glória a Deus, o remanescente, né? Aquele que fica, a rapinha do tacho. Mas também tem em Sardes aqueles que não tiveram as suas vestes manchadas, ele diz. Algumas poucas pessoas que não contaminaram suas... A contaminação fala de pecado. E andarão comigo de branco, porquanto são dignas disso. Existem em Sardes algumas poucas pessoas que ainda não estão vivendo em pecado, que ainda não contaminaram as suas vestes. Elas não contaminaram, elas foram aprovadas. E elas andarão comigo, são dignas disso, de andar comigo de branco. O trigo sobrevive sobre o joio. Amém? O quanto de joio nós estamos tendo agora, hein? Todo mundo diz que é crente. Aí os pastores falam a notícia. Nunca se teve tanto evangélicos. O nosso país é um país dos evangélicos. Um bando de joio. Um bando de joio. Simpatizantes do evangelho, mercenários, querem ir atrás de prosperidade, carro novo, conserto da família. Fala de salvação de alma. Não fala desse assunto teológico que eu não entendo. A salvação da sua alma. Não é assunto nenhum, não. É a salvação da sua alma. Não, nós não vamos falar disso agora, não. Nós vamos falar das coisas concernentes a essa terra. Então fica aí para a grande tribulação, não é não? Não contaminaram, ou seja, a igreja de Sardes estava repleta, contaminada de pecado. A coisa corria solta. É ou não é? Pastora, mas hoje em dia está muito difícil. Está mesmo. Se eu disser para você que é fácil. Todo mundo acha tudo normal. Jovaiado, escutar música do mundo é normal, não é verdade? E tudo é normal. Eles ouvem música de crente, música do mundo. Música de crente, música do mundo. Acho que Satanás deve ter tirado da Bíblia deles aquele versículo que diz assim, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Acho que não deve ter na Bíblia de alguns deles, não é verdade? Não deve ter. Se não tem Jesus na vida deles, né? Por que vai ter esse versículo na Bíblia deles, não é verdade? E eles... E quer debater ainda, rapaz. Quer debater. A vontade que eu tenho é sair dando safanão. Essa é a vontade que eu tenho. Entendeu? E eu me controlo. Entendeu? Eu me controlo. Eu não fico muito perto. Mas a vontade que eu tenho é sair para cima. É ter um som de Neemias. Sair arrancando o cabelo de todo mundo. Né? Por quê? Porque essa visão larga de libertinagem, essa visão de Sardes, uma igreja que tinha uma jovaiada, que tem uma aparência de crente, que canta igual crente, que ouve a música de crente, usa uma música do mundo, que faz tudo. Aí diz assim, mas nós somos uma pessoa moderna, então os modernos não vão para o céu. Nós é moderno, pastor. Que modernidade é essa, meu irmão? A coisa é difícil. E aí um contamina o outro contamina o outro, outro contamina o outro, outro contamina o outro, vai contaminando um ao outro. E aí vai proliferando.
essa maldição de universalismo, de liberalismo, essa maldição, e esquece que o céu tem porta estreita, esquece que o dono do céu deu o sangue dele para salvar e livrar do domínio do pecado. E não consegue pôr isso na cabeça. Jovem também vai para o inferno. Você não sabe se você vai envelhecer? Quantos jovens morrem por aí? É ou não é? Não sabe se vai dar tempo de amadurecer, de ter comunhão com Deus. E vive de uma maneira assim aleatória, sem responsabilidade. Não contamine suas vestes. Não contamine suas vestes. Não contamine suas vestes. Poucos. Aí Jesus diz assim sobre poucos, né? Poucos conseguirão entrar. Quem faz parte dos poucos aqui? Poucos. Isso é bom, pô. Vamos lá, quem faz parte dos poucos? Poucos. Que certo, convicto, que diz: eu vou para o céu, custe o que custar, eu vou pagar o preço. O Edgar está aqui, ó. Ele fala: casamento de crente hoje parece uma boate. Acabou o casamento, meu irmão, é os globos da vida, as dançaiadas aqui. É ou não é? A coisa é feia. E você vai contaminar. E você vai achar isso normal. Por que você vai achar normal? Porque as pessoas fazem, as pessoas que você considera fazem, pois a Bíblia diz em Provérbios que a sua consideração não seja acima do seu julgamento. Ninguém vai tirar de mim ou de você essa escritura e essa palavra. Não contamine as suas vestes. Não contamine as suas vestes. Amém? Você quer ir para o céu, irmão? Se você quisesse ir para o purgatório, era fácil. A para o céu não é fácil, não. Não. Tem que ter fibra. Jesus diz: muitos irão querer, mas poucos conseguirão. Poucos conseguem manter as vestes brancas diante dessa contaminação exacerbada, acelerada nesse mundo. Poucos conseguem manter a fibra, o caráter, a decência, a honra e dizer: Senhor, eu vou ser fiel. Isso é certo, isso é errado. Isso é certo, isso é errado. Aí ele continua dizendo, versículo 5: o que vencer será vestido de vestes brancas, ou seja, revestidos no céu. O que vencer o quê? A contaminação desse tempo. De maneira nenhuma. Não, falando em contaminação, já que nós estamos lavando tudo quanto é roupa suja mesmo, né? E esse povo que fica fazendo negócio de Facebook, eu não entendo não, viu, irmãos? Muito. Mas eu sei o que acontece, tá? E eles ficam fazendo propaganda de garota de programa. Só que elas não fazem programa. Elas só cometem luxúria. Elas seduzem e fazem propaganda de seus corpos e propaganda dos seus rostos, para todo mundo achar lindo. Aí murcha a barriga, põe a roupa agarrada. É ou não é uma garotinha de programa? Só que não faço programa. Olha, baba, mas não pode ter. Promiscuidade, lascívia, luxúria, objeto de cobiça, puro objeto de cobiça. Aí vai lá o irmão bobão, olha, curte. Não é esse negócio de curtir? Lambe e curte. Isso é normal. É mesmo, no inferno vai ter muita normalidade. Só que no céu só os santos entrarão. É difícil ser santo nos dias de hoje? Mas vale a pena, né? O céu é a elite das elites, não é verdade? Não é um purgatóriozinho, não é verdade? Não é uma reencarnação, né? Quer fazer o que quer? Vai ser espírita. Reencarna, entendeu?
Quer expurgar? Expurga. Nasce cachorro, nasce não sei o quê. É ou não é? Acredita nessa lorota? O Deus que dá uma digital para cada um de nós vai ficar reciclando espírito e alma, pelo amor de Deus. Que Deus fraco é esse aí? Se alguém me apresentasse um Deus que ia ficar me reciclando e que me ia culpar dos pecados lá do meu tataravô, que eu não conheço, não tem nem poeira dele mais na terra, eu ia falar, eu não quero esse Deus aí não. Um Deus que não ia ter uma alma para mim, um espírito, eu ia falar, não, eu quero um Deus que me dê individualidade, que me dê uma alma e um espírito. Se me apresentasse um Deus que me deixava no purgatório, expurgando, sei lá, no limbo, eu não ia querer também não. Eu quero Deus que fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Este Deus que eu amo, este Deus que eu sirvo, o meu Emanuel, que pagou o preço da minha redenção. É esse Deus que nós temos que amar e servir. E é sério, irmãos. É com seriedade, é com compromisso. Então passa sebo nas canelas e vai orar, vai buscar Deus, vai vir aos cultos. Por quê? Porque o que vencer a promiscuidade, a situação do tempo, será revestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. E os que perderem? E os que tiverem as suas vestes manchadas, e os que não vigiarem, e os que não guardarem a palavra, e os que não atentarem para aquilo que estão recebendo e ouvindo, e aqueles que se aderirem a essa situação, os seus nomes serão riscados do livro da vida. Uma boa notícia para aqueles que acham, uma vez salvo, salvo para sempre. Para você. É até bom que alguns acreditem nisso, não é verdade? Para mim, não importa com nada, não. Quer acreditar? E você é salvo? E você pode fazer o que você quiser. Porque você está na graça. Eu estou na graça. Você sabe alguma coisa maior que compromete do que a graça? A lei dizia, não adultera. A graça diz, nem olha. A graça é muito mais comprometedora do que a lei. Por quê? Porque não foi um profeta, não foi um anjo, foi o Filho de Deus que morreu. Então nós precisamos entender isso. E eu gosto muito daquilo que o Senhor Jesus diz, né? Sobre aqueles que vão perder a salvação porque não granjearam, aqueles que vão perder a salvação porque não atentaram, porque não vigiaram, porque não... Salvação é de graça. Custou muito alto. Custou o sangue dele, a vida do filho. E você... Não, demais é quem acredita nessas situações que as pessoas pregam. É demais. Eu fico impressionada. Como que o Deus responsável iria responsabilizar um crente das suas atitudes? Jesus diz, e quem vencer, eu não vou arriscar o nome, viu? Jesus, quando vai arriscar o nome de alguém, fica triste, amuadinho, aflitivo. É assim que você pensa dele? Vou dizer uma coisa para você, de novo. O céu já está cheio. A maior elite do ser humano está no céu. Os melhores homens que passaram, mulheres e jovens sobre a face dessa terra, estão no céu. O céu está cheio, meu irmão. Nós somos o remanescente. Os poucos que ainda restam, que ainda querem compromisso, que ainda querem a verdade, que ainda amam Deus Santo, que ainda querem o céu, que ainda querem acertar. Então guarda, vigia, guarda a sua mente dessas porcariadas que você vê em televisão, em coisa. Guarda, a palavra de Deus é sua regra de fé, coluna e firmeza da verdade. Guarda. Tal pastor pecou, caiu. Qual o problema? O problema é dele, a alma não é dele. Cuida da sua alma, cuida da sua vida, cuida da sua integridade com Deus. De quem que é o problema? É dele, não é seu.
Você tem uma responsabilidade. Preservar, a Bíblia diz assim, na vossa paciência em Lucas, possuir as vossas almas, ganhe a sua alma, conserve a sua alma. Pastora, na verdade mesmo, nós queríamos um culto que acabasse 8 horas, que começasse às 7, acabasse às 8, e uma pregação que fosse assim, tipo assim, mais, sabe, mais o quê? Mais assim, que fosse assim, mais, pastora, que nos deixasse mais confortáveis, que que levantasse mais o nosso ego, que nos massageasse, ou então de vez em quando assim, que fosse assim, tipo assim, como um teatro assim de comédia, que a gente risse, e saísse assim alegre da igreja. Você vai para onde quando morrer? Para um circo? Quando você morrer, você vai para um divã para eu levantar o seu ego? Ou você vai para o céu? Hein? Essa palavra está escrita aqui. Para quem? É para o anjo? É para o demônio? Ou para mim e para você? É para nós. Então, enquanto eu estiver aqui, vai ser essa palavra. Mas você não é obrigado a ouvi-la, é? Não. O que mais tem hoje é a igreja. O que mais tem hoje é gente que não quer pregar a verdade e gente que não quer ouvir a verdade. Isso é o que mais tem. Ninguém é obrigado a sair de casa do domingo e levar lambada. Ninguém. Ninguém. Somente aqueles que amam o Evangelho e que fazem qualquer negócio para ir para o céu. Somente aqueles que não querem os seus nomes riscados do livro da vida. Daniel escreve em Daniel capítulo 12, versículo 1. O Senhor dizendo para ele, e aí vem o Miguel, vosso anjo, que ajudarão no tempo da aflição, aqueles cujo nome está escrito no livro da vida. Diga glória a Deus. De maneira nenhuma arriscarei o nome. Eu quero que você vá comigo em 2 Coríntios 5:10. Eu vou para o céu, e você? Eu vou para o céu, eu não abro mão do céu de jeito nenhum, irmão. Não posso, pelo amor de Deus. Não dá, né? Não dá. 2 Coríntios 5:10, o que é que está escrito aí? Diga para o seu irmão, esse dia será maravilhoso. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Olha o que está escrito no resto. Vamos comparecer diante dele para recebermos o bem ou o mal, segundo as nossas obras, segundo o que nós fizemos. Fez o que quis com o corpo, traiu, adulterou e acha que vai para o céu. Fez o que quis com o olho. Paulo diz em Romanos, nós que já apresentamos o nosso corpo para o pecado, hoje devemos consagrá-lo para ser santificado. Seu corpo é santo, porque é templo do Espírito Santo. Seus olhos, sua boca, seus ouvidos, todos os seus sentidos é santo. Tudo é santo. Todos nós. Agora vá comigo para terminar Apocalipse 20. Volta lá, Apocalipse 20. Versículo de número 12. Juízo final. Vamos ver o 11. Irmãos, não há coisa que nós mais anelamos do que esse dia. Quem dos jovens aí aguarda o arrebatamento de Cristo? De verdade, de coração. Amém. Tem jovem crente na igreja. Glória a Deus. Tem gente que fala, não, Senhor, eu estou no pecado ainda. Qual é a marca? Quando é que você vai sair do pecado? Eu não sei ainda, deixa eu desfrutar. Você sabe que pode ser que não tenha caminho de volta, né? Pode ser que não tenha caminho de volta. Ou você acha que Satanás não fez nada desde que foi escrito a parábola do filho pródigo? Você acha que Satanás ficou de braços cruzados sabendo que havia um caminho de retorno para o filho pródigo?
Com quem que você está lidando? Parábola do filho pródigo foi escrito. Espera aí, tem um caminho de volta? Tem jeito de voltar? Vou dar um jeito nisso. Quantos pródigos não estão voltando mais? Por quê? Porque Satanás deu um jeito no caminho de volta. Não estão conseguindo mais. Não estão dando mais conta. E aí? Apocalipse 20, versículo 11. Vi um grande trono branco. E eu vou ver também você. Diga glória a Deus. E o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, se escondeu de tanta glória, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Tudo que você faz, escrito. Mentiu, não se arrependeu. Cervejinha está lá, em pezinho ainda, hein? Cervejinha, não arrependeu. Mesmo depois da pregação de Sardes, o anjo disse para o Senhor mesmo: mantenha aí. Tudo escrito no teu livrinho. Tudo escrito lá no livro das obras. Tudo escrito. Prostituiu, casa de massagem. Filme pornográfico, sei que. Tem irmão que é tão burro, que ele vai em casa de massagem, ele para o carro perto. Não, pecador não é burro, irmão. Ele para perto. E tem uns ainda que tem um emblema atrás, Ragnos. Meu irmão, a coisa é feia pro nosso lado. E aí, o que você faz com um cidadão desse? Não faz nada, meu irmão. Não faz nada. Dentro da igreja tem uma postura de crente, uma aparência de crente. O maior fornicador que tem no mercado, prostituto. Está lá escrito, tudo no livro. Imaginou? Tudo nós lá, olhando para você. Fornicador e nós lá. Abrirão-se os livros. Olha esse diácono aí, assistidor de filme pornográfico. Olha. Abrirão-se os livros. Abrirão-se os livros. Tudo que eu faço, tudo que você faz, vai estar escrito em segredo, em oculto. Tudo estará escrito. Então dá um jeito aí, meu irmão. Dá um jeito na sua vida hoje, agora. Porque essa é a sua chance. Essa é a oportunidade que Deus está dando para a igreja. Tudo está escrito. Aí ele diz assim: vão ser julgados pelas desculpas, vê se está certo na sua Bíblia, que eles vão dizer: mas Senhor, eu era complexado, e aí eu desenvolvi, porque eu tive trauma, uma tendência para isso, para aquilo outro, sabe, Senhor? Uma tendência. Vai estar escrito isso aí? Não. Tudo que tiver escrito, quem escreve no livro? Os anjos escrevem as nossas obras. Tem gente que gosta do anjaiada, né? Estou vendo um anjo ali, cuidado, que você pode estar vendo um anjo que está escrevendo essas coisas erradas. É ou não é? Gosta de ver um anjo, às vezes ele tem aquela coisa no olho, como é que chama aquele negócio lá? Catarata, ele está vendo o anjo, a pele branca da catarata dele. Aí ele faz cirurgia, para de ver anjo. É ou não é? Cuidado. O anjo pode estar escrevendo o que você está fazendo aí. Esse é o anjo que você está vendo. É ou não é? Aí ele, para terminar, ele diz assim: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia para ser julgados, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Pessoal, que gostoso? Gostoso não é? O que é gostoso aqui? Eu não posso falar que eu achei bom aqui. Eu achei uma boa notícia aqui. Qual é a boa notícia aqui? Que quando o ímpio morre, ele vai diretão para o inferno. Então quer dizer que se eu morro, eu vou diretão para o céu também. Não gostou? Olha aqui, o ímpio morre, ele vai direto para o inferno. Ele não quis Jesus, não quis amar Jesus, não quis seguir Jesus, rejeitou o evangelho, ele vai direto para o inferno.
Quer dizer, que a hora que eu morrer eu vou direto para o céu, não vou ficar dormindo. Lê de novo, esse versículo é bom. E deu ao mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. O povão que está no inferno, meu irmão, que rejeitou Jesus, falou, não quer saber de igreja não, quer saber esse negócio de Deus, eu quero viver minha vida, tudo para o inferno. E aí vão comparecer diante de Cristo. E aí diz assim, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E esse 12 é para mim e para você. E o 13 é para o povão do inferno. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Para que é esse versículo 15, pastor? Espera aí, deixa eu ver. 12, viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, abriram seus livros, Paulo diz que nós vamos, os mortos julgados pelas obras que estavam escritas. Tá, entendi. Então a gente vai comparecer lá, vão receber os galardões, não sei o quê. E deu o mar os mortos, aqui fala do inferno, que o inferno e 14, morte e o inferno, vai ter uma coisa pior que morte e inferno, é o lago de fogo, segunda morte. E o 15? Aquele que não foi achado. Para aquele que era quase crente, que parecia crente, que tinha uniforme de crente. Eu vou entrar lá. Que jeito. Que jeito. E aqueles que não foram achados escritos no livro da vida. Meu nome está aí. Mas está onde? Tem que estar aí. Por que tem que estar aqui? Porque eu tinha uniforme de crente. Eu era adepto da igreja de Sardes. Eu estava morto, mas eu tinha aparência de vivo. Mas eu estava morto espiritualmente. Não gostava de orar, não gostava de ser fiel, não gostava de amar, de perdoar. Não gostava. Eu tinha meu jeito. Eu achava o seguinte, que Deus tem que me aceitar do jeito que eu sou. E Ele tem que me levar para o céu do jeito que eu assim. Fala a verdade, se o céu aceita todo mundo do jeito que é, eu não quero ir para o céu, não. Se na terra já é difícil, você imagina no céu. No céu, primeira linha, top. Nobreza. Amém? Termino falando para você o que o Senhor Jesus diz a Sardes. Escuta. Vê o que você tem recebido, vê o que você tem ouvido, guarda, arrependa-te. Arrependa-te. Queria que você fechasse os olhos. O que é que você está fazendo de errado? Ou o que você não está fazendo certo? E você pode falar com Deus agora. E você pode falar com o Senhor agora. E pedir perdão por seus pecados. Quem sabe uma aliança é o caso. Deus, nunca mais eu vou pôr na minha boca algo que o Senhor não aprova. Nunca mais, Deus, eu vou tomar para mim algo que não é lícito. Algo que não convém. Se o ímpio faz, por que eu fazer é comum? Qual é a diferença de mim, de você e de um ímpio? Pai, nós te pedimos que o Senhor venha perdoar o teu povo, perdoar a tua igreja. Aqueles que verdadeiramente pedem perdão dos seus pecados. Aqueles que verdadeiramente se arrependem, Deus, dos seus atos e das suas obras. Aqueles que são despertos. Aqueles, Deus, que têm o conhecimento que a sua vinda é inerente. Sua vinda é certa. Nós não temos medo do juízo. Nós que temos lutado contra a carne, batalhado contra o mal, vencido todos os dias a força das trevas, nós não temos medo do juízo, nós anelamos o dia do juízo. Nós esperamos o dia em que estaremos diante do Senhor, diante do teu trono. Nossas mãos são limpas, Senhor. Nossas vestes são brancas. E seremos revestidos de branco diante do Senhor. Oh, Jesus, de maneira nenhuma o nosso nome estará riscado no livro da vida. De maneira alguma. Nosso nome está escrito no livro da vida. Daqueles que te amam de verdade porque estão vivos. Daqueles que morrem todos os dias pro eu, pro mundo, pra carne, porque estão vivos. Daqueles que perdoam, esquecem o passado, porque estão vivos. É o livro da vida. É o livro dos vivos. Daqueles que vivem
Deus, daqueles que amam a Deus acima de todas as coisas, daqueles que pagam qualquer preço, daqueles que oram com afeição, com amor, daqueles que leem a tua palavra com temor e reverência, daqueles que te cultuam como sendo o último culto que eles poderiam prestar na face da terra, daqueles que perdoam porque são perdoados, amam porque são amados, daqueles que todos os dias estão dispostos a mudar, porque esta é a obra do Espírito Santo. Volta, Jesus, volta. Oh, tu, que tem os 7 Espíritos de Deus, que tem toda a condição de salvar as igrejas, salve. Salve aqueles que têm que se salvar, Senhor. Salve aqueles que têm que se salvar. Salve, Senhor, salve. Salve. Arrependa-te dos teus pecados. Peça perdão pela tua promiscuidade. Peça perdão dos teus pecados. Peça perdão, arrependa-te. Ah, Senhor, eu nunca vou poder dizer que eu não ouvi a verdade. E você que mesmo depois de ouvir a verdade ainda acha que está certo, que você é maior que essa palavra, é maior que o Evangelho. Realmente o seu caso é grave. Se você que ouve a palavra e não se arrepende, verdadeiramente o seu nome não estará escrito lá. Você pode até achar que está escrito, mas não estará. Mas nós que ouvimos a palavra e procuramos nos arrepender e mudar e melhorar, nós que buscamos mudança todos os dias, estarmos perto dele, cada vez mais avivados, cada vez mais crentes. Eu quero ser cada vez mais crente. Eu quero ser cada vez mais um testemunho vivo de Cristo nesta terra. Eu quero agradá-lo, Jesus, cada vez mais. E um dia eu ouvirei meu nome chamado. E você ouvirá o seu nome no nome.